bem, feito isso, esteja com suas Bíblias abertas no Evangelho de João, capítulo 13. Eu tenho pregado em João, é óbvio que eu prego de manhã e à noite. Então, se você não vem nos dois horários com frequência, você perde um pouco da sequência. E às vezes, quando você vem mesmo no dia, que eu prego só de manhã, você vem só de manhã, e se você prega também, você pega sequência. Tente, eu faço o máximo possível que você possa compreender essa sequência, mas nem sempre a gente consegue fazer de forma muito clara as recapitulações. João, a partir do capítulo 13, é como se começasse, a gente pode dizer até a partir do 12, mas especificamente do 13, é como se começasse, Jesus desse uma virada, não no assunto, não no ato de salvação, mas começa a mudar as coisas, a gente vai entender um pouquinho disso aí. O que ele vinha fazendo, o que ele começa a fazer, tudo de uma forma bem programada, porque Jesus é Deus, ele sabe o que ele está fazendo. E a gente vai ler esses versos do 13, do 12 em diante, já fizemos até o 11, e vamos tentar entender o que está acontecendo então nesse contexto. Eu vou ler na Almeida Revista e atualizada, mas estou com a século 21 lá aqui para você. Diz assim então: depois de lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o envia. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. E o verso 20, para finalizar: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A gente vai escolher um pouco mais sobre isso aqui. Crianças, eu não sei como vocês podem fazer, mas aqui o ambiente, Jesus está junto com seus discípulos. Jesus acabou de lavar os pés dos discípulos ali sobre a mesa, tá? E eles estavam com os pés limpos, enxugados. Jesus agora veste novamente a sua roupa e começa a explicar para eles o que ele fez, por que ele lavou os pés, né, dos seus discípulos. Antes, ele havia dito para Pedro: olha, o que eu estou fazendo você não entende agora, mas depois você vai entender. Agora ele vai explicar alguma coisa disso que ele fez. Agora eu quero que a gente pense, meus irmãos, sobre a condição mesmo de ser um discípulo de Cristo. Talvez uma ideia boa, um discípulo obediente a Cristo. A gente tem que frisar bem essas coisas que deveriam ser naturais, né? Discípulo obediente a Cristo. Discípulo de Cristo, por natureza ele precisa obedecer. Mas nós estamos enfatizando um discípulo obediente a Cristo. Estava ouvindo hoje, e pude ouvir o Evangelho de João, falei, quero ouvir de novo a partir do capítulo 11, 12, para eu recompor as minhas memórias, né? Então deu para ouvir até o final e entrar em Atos. Mas eu não consigo contar quantas vezes Jesus fala que será discípulo dele se for obediente à sua palavra. Será discípulo dele se for obediente à sua palavra. Então esse negócio é sério. Esse negócio não aceita alguns arranjos que a gente tenta fazer muitas vezes, né? Então o que acontece aqui? João, ele vai escrever esse evangelho no tempo posterior aos demais discípulos, Marcos, Mateus e Lucas. Lucas não era discípulo, né? No tempo posterior aos outros que escreveu os demais evangelhos. A gente sabe que João teve uma vida longa, às vezes eu falei disso no dia 1º, no dia 31 também, quando pegamos aquela terceira carta de João. A abordagem dele
é diferente dos demais evangelhos. Por isso que os demais evangelhos são chamados evangelhos sinóticos. Eles têm muita semelhança na forma como eles tratam o ministério de Cristo, enquanto João, ele não faz nada diferente no aspecto que ele não muda nada, mas ele faz uma abordagem mais direcionada à igreja no sentido de evangelização e de Cristo como aquele que salva, a boa nova. Ele trabalha muito isso. Cristo é aquele que justifica, que dá vida. Cristo morre na cruz para dar vida àquele que crê. Então ele faz uma abordagem diferente. E João estava presenciando, no tempo que ele escreve, meus irmãos, o crescimento, o movimento da igreja no seu crescimento. João pode ver muito isso, que os outros discípulos não tiveram tanto. Pedro viu, gente recebe pelas cartas, mas João vai viver mais intensamente. João vai pastorear algumas igrejas ao redor daquele mundo antigo, a partir de Éfeso. E ele então percebe como que a igreja está se desenvolvendo. Com certeza João já viu nascendo na igreja o trabalho de presbíteros. João tinha uma percepção muito grande de como a igreja estava se desenvolvendo. Ele percebia as filosofias e as religiosidades pagãs tentando se infiltrar na comunidade cristã. Então, quando escreve, João vai dar muita ênfase à pessoa de Cristo como aquele que salva o pecador dos seus pecados. Mas não somente isso, mas o único que salva o pecador dos seus pecados. Cristo como o único que você deve colocar a sua fé e a sua plena confiança, porque começaram a surgir várias alternativas, inclusive já no primeiro século, várias dúvidas e colocações sobre a pessoa de Cristo, sua divindade. Posteriormente ficou mais carregado, ou mesmo a sua humanidade. Jesus, então, essa boa nova, esse evangelho que liberta. João tem o cuidado de trabalhar isso. Portanto, meus irmãos, quando alguém quer aprender um pouco sobre o evangelho e a gente deseja que essa pessoa se converta, qualquer um dos evangelhos que ela lê vai ajudá-lo nisso. Mas a gente sempre dá uma dica, assim, uma tendência nossa. Olha, lê João, comece com João então. Porque o Evangelho de João ele é muito direto nesse processo de transformação da vida da pessoa. Por isso, então, que ele vai escrever desde o capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai fazer alguns destaques dos milagres de Jesus. Ele trata dos milagres o tempo todo. A gente percebe lá, eu não notei todos, mas as bodas de Caná da Galileia. Ele vai abordar a cura daquele aleijado lá no templo de Betesda. Ele vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele vai tratar lá no capítulo 9 da cura daquele cego de nascença. Ele vai, por fim, ele vai ressuscitar Lázaro. Então são muitos milagres que ele faz. Ele diz lá no final do livro, no capítulo 20, versos 30 e 31, que aqueles sinais, ou esses sinais que Jesus fez, e que ele selecionou apenas alguns deles, eles foram realizados para que as pessoas pudessem conhecê-los, e conhecendo, eles crescem, e eles crendo, eles tivessem a vida eterna. É claro, todos os sinais dos milagres deveriam e devem apontar para quem? Para Cristo, para que as pessoas vendo esses milagres, você lendo sobre esses milagres, você vendo o que Jesus fez, você possa crer, e você crendo, você tenha vida eterna. O Evangelho não está perdido no meio do caminho, não tem pontas soltas. Se as pessoas pegam apenas alguns pontos, isso não está certo. Preciso pegá-lo e entendê-lo na sua integralidade. Aí o capítulo 13, ou então a partir do 13, seu subsequente, a gente percebe essa transição da vida pública de Jesus. Então ele sai dos seus ensinos que ele estava trazendo para os apóstolos, seus discípulos, para as outras pessoas. Ele sai então desses milagres e agora ele passa para um convívio privado, para um convívio particular com seus discípulos. Eu diria até mais especificamente seus apóstolos, porque ele aqui não está juntando todos aqueles que o seguiam. Aqui eram os seus apóstolos, aquele que ele chamou e separou para segui-lo e para ele ensiná-los. Por que, meus irmãos, Jesus faz isso? Porque neles agora Jesus vai tratar e vai trazer e vai lidar com os fundamentos da igreja. Lembra que nós falamos da ceia? É isso. Eles
vão aprender agora, e eles vão pregar esse evangelho, essa boa nova, e eles vão ensinar. Por isso que Paulo, sabiamente no capítulo 2, escrevendo aos Efésios, ele vai falar que a doutrina dos apóstolos, está certo? Que a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Agora, humanamente pensando, meus irmãos, imaginando qualquer pessoa que trabalhasse com projeções, com prognósticos, naqueles dias eles diriam que o projeto de Jesus é um projeto, olhando para esse evangelho de João, talvez olhando até o capítulo 12, ele vai dizer que esse projeto ele não deu certo, porque no verso 37, eu fiz citação agora há pouco, ele termina com rejeição. Depois de tudo isso, todos esses milagres, termina com rejeição. Lá diz o seguinte: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Esse é o resultado final. Houveram alguns que creram, mas grande parte dos estudiosos dizem que essa crença, porque depois eu falo que eles não creram, né? Essa crença foi uma crença superficial. Ela não se apegou de fato a Cristo. Eles não se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Foi mais uma questão nominal e momentânea, porque depois eles vão deixar de seguir. O resultado de fato vai ser esse: não creram nele. Agora Deus é maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque se eles não creram vendo esse último milagre, por exemplo, já tinham visto a multiplicação dos pães e peixes. Agora, a ressurreição de Lázaro, mas eles viriam coisas maiores do que essa. Aquele que eles não creram, então passaria agora pela humilhação da cruz, ele passaria pelo sepultamento e ele ressurgiria. Então, se havia os permanentes descrentes, agora a coisa ia piorar, porque eles iam ver Cristo morto na cruz, que ressuscitou Lázaro, agora, e outras pessoas também, agora ele vai ressurgir dos mortos. Ele mesmo será ressuscitado. Assim são os planos de Deus. E João está tratando disso no que ele escreve. Então, preparar esses homens escolhidos nesses últimos momentos, porque, embora nós estamos quase na metade do Evangelho de João, nós estamos entrando aqui na última semana da vida de Jesus Cristo. Nesses últimos momentos, ele precisava passar para eles essa tarefa, esse ensino essencial. Ele reúne os discípulos para essa última Páscoa e instalação, então, e implementação da primeira ceia, que nós celebramos até hoje. Ele lava os pés dos discípulos. Verso 1 até 11 está tratando disso. Ele faz isso, meus irmãos, numa atitude de amor e de humildade. Esse amor e humildade é o caráter prático do que Jesus fez. Ele fez para realmente mostrar, baixar os seus discípulos para o lugar certo, colocar eles na posição que eles precisavam compreender que deveria ser um seguidor de Jesus Cristo. Mas também, de uma forma bem direta, a gente percebe aí que esse ato de humilhação, de lavar os pés, ela aponta para a grande purificação da alma do homem. Através de quê? Através do que Jesus Cristo vai fazer na cruz do Calvário. A humilhação plena, máxima do Filho de Deus, que vai para a cruz, o servo, que vai servir o mundo, vai servir a humanidade, vai servir os salvos com tão grande salvação. Se não compreender o trabalho de humilhação que nós passamos como servos de Deus, nós estamos enganados, se nós não entendermos isso de uma forma muito clara. E essa visão que aponta para a cruz, esse é o caráter teológico que Cristo quis que eles percebessem nesse ato de lavar os pés de seus discípulos. A partir daqui, então, o 13:1 que nós lemos, que nós citamos, inicia-se uma série chamada de discursos da despedida de Cristo. Ele está despedido naquela última semana. Agora, meus irmãos, os discípulos, eles estranham quando Jesus lava os pés, quando Jesus enxuga seus pés. Por quê? Nós já pregamos isso, mas precisamos lembrar. Porque isso aí era muito estranho aos olhos dele, porque seu trabalho para estrangeiro.
estrangeiros, principalmente. Ninguém tinha um judeu normalmente numa casa lavando os pés dos outros naqueles dias. Não era comum. Portanto, quando eles sentam ali, eles veem a bacia e veem o pano, a toalha, tudo ali, o outro lado do armadinho. Provavelmente eles pensaram: vamos aguardar que o escravo vai chegar. Então é de se estranhar para eles, de fato, quando olham Cristo, simples, né? Tira a roupa, aquele capão, né? Põe outra roupa por cima, avental de servo, de escravo, amarra na cintura a toalha, uma posição quando ele abaixa, ele vai enxugando os pés. Não somente lava, mas enxuga os pés deles também. E eles estranham isso. Eles imaginavam-se ainda como pessoas que fariam parte, agora vamos pensar nisso, do trono de Cristo. Trono no sentido de realeza mesmo, de alguém que governa e nós governamos juntos com Ele. E esse problema, desse desejo por poder no meio dos discípulos, com certeza ameaçava ou ameaçaria a unidade do corpo. Igrejas que os pastores batem cabeça, que os pastores brigam por posição, que pastores sentem ciúmes uns dos outros, que pastores buscam poder, buscam projeção, buscam glória, buscam bajulações. Meus irmãos, é uma igreja fadada a falecimento, porque as pessoas acompanham, naturalmente as ovelhas vão acompanhando, né? Essa prática errada de manifestação ou de posicionamento. Então Jesus vai explicar para eles que a lição que estava por trás da cerimônia de que eles precisam seguir como exemplo, principalmente humildade e olhar para a obra da cruz. Todos eles passariam por esse tipo de humilhação diferente, muitos deles, mas bem próximo do que Jesus passou. Infelizmente, uma boa parte do cristianismo, ele tomou esse ato de lavar os pés uns dos outros na sua literalidade. Você vê fazendo isso hoje, né? Eles creem que por si só é uma demonstração de servir. Quando você, num dia X, a liderança, né, da igreja reúne os pobres e lava os seus pés nesse dia, de uma forma literal. A questão, meus irmãos, que nessa prática de Jesus aqui, há coisas muito maiores e profundas do que tão somente pegar e lavar os pés das pessoas, né, num dia do ano, como uma demonstração de humildade. E aí sim, Jesus então ele termina de lavar os pés dos discípulos, a gente percebe no verso 12 aí, e enxuga os pés deles também, faz a obra, né, completa. E ele pergunta para eles se eles compreenderam o que ele havia feito. Essa é a forma de Jesus ensiná-los. Vocês estão compreendendo? Às vezes, meus irmãos, a gente como pastor fica pensando assim na cabecinha, passa a cabeça dos irmãos com relação a algumas coisas, algumas práticas, porque é importante a gente ver, de alguma forma, na sua vida, o resultado do Evangelho. Não do que nós queremos, mas daquilo que a Bíblia é. Uma igreja bem ensinada, obediente ao Evangelho, meus irmãos, é uma igreja próspera. Ela vai ter problemas, ela vai ter lutas internas, ela vai ter uma porção de coisas, porque nós somos seres humanos e pecadores. Deus não nos fez assim, nós nos tornamos assim. Mas são redimidos, somos salvos. E quando começam a obedecer o Evangelho, a igreja ela vai crescendo em maturidade. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Se torna uma comunidade diferente. Então eu disse agora há pouco, lá no verso 7, diz que algumas ações dele, ele diz que eles compreenderiam depois. Eles iriam ter que ver Jesus morrendo na cruz e sendo sepultado e ressuscitando. Mas outras eles precisavam entender o seu significado urgente, essa questão prática do lavar os pés. Então, nesse ato que ele praticou, e por essa pergunta, Jesus estava apresentando aos seus discípulos aqueles que continuariam anunciando suas obras, os seus propósitos, e que o reino de Deus é bem diferente do que eles têm alimentado em suas mentes
e nos seus corações de forma errada. Obviamente, na verdade não havia ou não haveria trono, não haveria posições privilegiadas segundo os projetos e pensamentos ainda reinantes em Israel e em Judá. Os reis do passado, vamos pensar de uma forma bem direta, Davi e os profetas, obviamente, eles viram isso de uma forma muito clara. Que o reino seria o reino messiânico, Messias Salvador. Mas Israel foi crescendo de uma forma religiosa ao olhar para o Messias que sentaria no trono e os libertaria, por serem eles o povo de Deus. Não, tem que passar por Cristo para precisar crer no Senhor Jesus Cristo. Não haveriam regalias, não haveria uma paz exterior prometida e garantida para ninguém. O amor com que os amou até o fim, a gente viu no verso 1 anteriormente, o levaria para uma atitude maior do que esta, que era justamente a cruz do Calvário. Esse amor que diz lá no verso 1, Jesus os amou até o fim, é uma expressão que diz que ele não voltou no meio do caminho. É um amor tão profundo, um amor que diz João 3,16, amou o mundo de tal maneira, Deus, e dando seu Filho para morrer na cruz por seus pecados. O reverenciado Messias assume a função humilhante de servo desprezado para o bem de outros. Lavar os pés apontava para tudo isso, e eles deveriam praticar esse mesmo amor, um amor subserviente, um amor que se coloca abaixo. Eu não sei o que eu falava nos dias disso, uma conversa informal, que a gente estava discutindo sobre fazer algumas coisas pelos outros, né? Mas a gente está num mundo que o quê? Você não ouve tanto, você precisa olhar primeiramente para você. Daí eu aproveitei e falei, olha, a Bíblia fala que precisa olhar primeiramente para o outro. E eu lembro que um dia eu também fiz esse comentário aqui, mas nessas conversas a gente estava falando que há um ditado, né? E há umas palavras bem posicionadas que diz que você precisa olhar primeiro para você. Essa é uma forma, meus irmãos, que nos põe numa condição perigosa de egoísmo, porque nós começamos a separar e a outros pensar, se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar dos outros? Não. Quando você ama a Cristo, você se ama também, você cuida de você, mas você vai cuidar do outro. E a Bíblia vai apontar para o outro, foi o que Jesus fez. Ele colocou-nos em primeiro lugar do seu ministério. Na verdade, o primeiro lugar era Deus. E em obediência a Deus, Ele morreu por mim e por você. O verso 13 diz assim, vós me chamais mestre e Senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Então ele está fazendo uma afirmação de que já acontecia. A primeira afirmação que Jesus faz sobre eles era que eles chamavam ele então de mestre, eles chamavam ele de Senhor. Não havia problema com os seus discípulos. Eles compreenderam isso dentro de uma religiosidade, uma hierarquia judaica, que eles já estavam muito acostumados, mas eles não entendiam Jesus de outra forma. Jesus então confirma que eles estavam certos naquilo que eles afirmavam, diziam, porque ele veio do céu. Seu nascimento foi sobrenatural, por ser concedido pelo poder do Espírito Santo. Está nos evangelhos isso. Por diversas vezes afirmou sua origem divina. Inclusive, citando novamente o verso 1, quando ele diz que veio do Pai para o Pai, ele estará voltando brevemente. Então Jesus nunca deixou de afirmar a sua relação com o céu e com Deus Pai, a sua relação com a divindade, o Jesus Cristo divino. João Batista vai pré-anunciar ele, o precursor, como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ou seja, esse que tem poder de curar pecados, de perdoar pecados. Os judeus sabiam que só Deus podia perdoar pecados. Eles fazem essa afirmação do próprio Jesus. Então Jesus, como será para eles então? Eles estão dizendo, eu sou Deus. Jesus era reconhecido como mestre pelos seus discípulos e até mesmo pelas autoridades entre o povo. A gente vai ver aqui Nicodemos fazendo essa afirmação. Ninguém pode fazer o que você faz, inclusive se não tiver uma relação com Deus. Senhor.
é um reconhecimento de sua origem divina, de sua divindade. Assim Jesus concorda com o que eles dizem: sim, eu sou mestre e Senhor. Só que Jesus deseja que eles vejam as implicações de um discípulo que chama o seu discipulador de Senhor e Mestre. Não adianta nós chamarmos alguém, né? Igual a ideia de comprar, você vai no médico, você está doente, você vai no médico e ele te dá o remédio, você compra o remédio, mas você não toma o remédio. Sim, isso acontece na função. Mas a gente vai no médico, pega o médico é autorizado a dar o receituário, né? Então tudo bem, tirando as desconfianças, né? A gente precisa entender que ele é a autoridade máxima para nos dar o melhor remédio. A gente sempre ora, né? Com certeza a autoridade vinda do próprio Deus. Então, ele deseja que eles olhem um pouquinho mais adiante. No verso 14, ele vai falar da primeira delas, que era que eles mais repudiavam, ou seja, e o Jesus afirma aí, né, que se eu sendo mestre e Senhor, que eles mesmos confirmavam, lavei os seus pés, deveis então fazer o mesmo que o mestre e Senhor de vocês fez. Por que eles repudiavam? Lembra que eu contei esse antes de lavar os pés? O contexto deles era o contexto de que alguém deve lavar os nossos pés. Nunca nós devemos lavar os pés de alguém. O que Tiago e João pediram para Jesus Cristo? Se permita, né, que nós, no seu reino, não assente a tua direita, a tua esquerda. Pediu pouco não, hein? Imagina o negócio ser feio. Mas é isso mesmo que passa na cabeça dos discípulos muitas vezes. E nós somos diferentes dos irmãos, somos nada. Nós somos diferentes. Então, se eu fiz isso, façam. Mestre é didaskalos. Eu pus a palavra grega aqui, porque a ideia é de um instrutor estimado, alguém que tem autoridade. Ele tem autoridade naquilo que ele faz, que ele ensina. É um mestre dos bons, alguém que adquire da parte dos alunos plena confiança. Assim eram os mestres nos tempos, né, gregos, todos os tempos. Eles estudavam e aprendiam coisas, né, que os demais não conseguiam enxergar. E eles transmitiam, muitas vezes transmitiam a alguns especificamente, não a toda a população. E Senhor era uma posição de extrema autoridade, de supremacia, controle, poder sobre os seguidores. Assim eles reconheciam como mestre e Senhor, mas assustava-lhes quando tal ensino os colocava numa condição de submissão. Eles estavam aprendendo, meus irmãos. Por isso que eram discípulos. Por isso que você é discípulo de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Porque nós estamos aprendendo. Tanto no contexto grego, e muito mais no contexto judaico, pelo menos é a minha percepção, tá? Não encontrei alguma coisa escrita, mas quando a gente lê os evangelhos, dentro da percepção judaica, esses líderes, eles eram tidos em alta posição de comando e privilégios. Alguém mexia com um sacerdote? De forma alguma. Alguém virava e encarava Nicodemos? De forma alguma. Havia todo o respeito pela autoridade, pela posição de privilégio e pela posição de ensinador que ele tinha. Agora, eles não aproveitaram nada de Jesus Cristo. Os discípulos eram privilegiados quando eles começaram a ouvir o que Jesus falava. O que a população falava quando ouvia Jesus? Esse homem, ele é fora do normal. Ninguém fala como esse homem fala. Aquele homem cego que foi curado. Ele fala que desde que o mundo é mundo, né? Ninguém fez o cego de nascença enxergar. Ele está falando certo. Esse homem fez. Ninguém é e será como Jesus. E agora, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus por Jesus Cristo e seus discípulos. Mas agora, além deles verem Jesus, verem tudo aquilo, eles
ordenados que deveriam fazer a mesma coisa. E aí, meus irmãos, esse era um grande desafio para eles e um grande desafio para o cristianismo. Nós saímos das nossas cadeiras, nossas poltronas, de uma forma ilustrativa apenas. Nós saímos da nossa comodidade. Nós íamos um pouco mais além. É o que Deus espera de nós. Sair da sua agenda particular, sair de um cristianismo nominal e se embrenhar plenamente na verdade. Cristianismo determina, traz, que por certo vai envolver humilhação, grande humilhação, sofrimento e serviço mútuo. Me preocupa, estou falando como crente, né? A gente quando olha para igrejas, elas não participam da vida um do outro. Meu irmão, não se acomode nisso. Entenda o que estou falando. Não é esse o ministério discipular de Jesus Cristo. Não é para você sentar no seu apartamento, na sua casa. É para você participar da vida comum. Aqui é a comunidade dos salvos. É aqui dentro. Você pode pensar o que você quiser. É aqui. É a reunião que mostra a atividade da igreja, no sentido de convivência. Mas vai além. Porque eu comungo com os meus irmãos, porque eu participo do crescimento do ensino da minha igreja, eu aprendo, eu me envolvo, eu oro, eu os ajudo, eu contribuo, eu dou para a obra missionária, eu oro para os missionários. É aqui. Alguns dizem que muitos ficam aqui se acomodam. Não, aqui é o lugar da reunião, do ajuntamento. Não é normal que passe 1 ano, 2 anos e você não saiba quem são os irmãos da igreja. A nossa está muito fácil, beirando 150 membros. Está muito fácil. Faça uma lista dos irmãos da igreja. Ajoelhe-se, ore para essa lista dos irmãos. Não faço isso não, pelo menos todo dia. Mas é um desejo meu sempre estar orando. Eu tenho em mente quem são os meus irmãos. E quando eu olho os seus nomes, eu consigo lembrar também das suas lutas. Porque trazer à mente só o que falam, nem sempre eu vou lembrar. Mas é aqui dentro, não é lá fora. Lá fora é o campo de batalha externo. É quando você vai ser confrontado na sua fé. É quando as pessoas vão te desafiar, te oferecer, te fazer propostas. Não se enclausure em sua casa, achando que ali tem uma igreja e ela é suficiente para a sua vida. Não, porque se fosse assim, Jesus mandava seus discípulos às suas casas e faça uma igrejinha, cada um na sua casa. Não, lá é uma extensão, é o contrário, é uma extensão da igreja do corpo maior, que é só o corpo de Cristo. Então isso é muito importante, porque assim a gente vai conseguir entender que servir é muito mais do que às vezes a gente põe na nossa agenda e faz o nosso programa de serviço a Deus. Eu não falo porque eu sou pastor da igreja com os meus irmãos aqui. É porque é o que Deus fala para mim mesmo como membro de uma igreja. Com naturalidade. Esse é o apelo. Lá em Lucas 6,46 há uma advertência: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Ele vai falar ali que a obediência à palavra torna a pessoa um servo fiel que constrói a sua casa sobre a rocha. Olha os caminhos que tomam. Então não poderia haver igreja, não haveria surgimento de uma igreja se ele não compreendesse a necessidade de lavar os pés dos outros. Haveria uma igrejinha na sua casa. Haveria uma igreja na casa de Levi, mas uma igrejinha lá na casa, mas ninguém lavava os pés dos outros. Aí quando chegasse alinhados para a grande perseguição, talvez grande parte fizesse como Ananias e Safira, vendesse, mas mentisse. Mas por que José de Arimateia vendeu e deu, do que recebeu para a necessidade da igreja? Porque ele frequentava a igreja, ele participava do sofrimento dos irmãos, ele entendia que ele tinha o Senhor, primeiramente.
Isso é interessante a gente pensar nisso, essa extensão que eu estou trazendo aqui. E ele continua no verso 20, Jesus então não deixa pontas soltas, ele lembra para eles: se me consideram verdadeiramente mestre, Senhor, sigam o meu ensino, sigam o meu exemplo, façam o mesmo. E jamais seremos, meus irmãos, genuínos cristãos ou crentes se fizermos apenas parte daquilo que Jesus pede para os seus discípulos. Lembra que eu falei da agenda? Não adianta, meus irmãos, nós fazermos uma agenda. Não adianta eu fazer a minha agenda de serviço a Deus. A minha agenda de serviço a Deus está aqui. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. E ainda assim, claro, está cheia de desobediência. Mas aquilo que nós sabemos que fazer e não fazemos, nós estamos falhando como Senhor, como discípulo. Então você perde a salvação? Não perde. Não perde. Mas você deixa de participar das grandes alegrias, das grandes bonanças que o Evangelho proporciona, que Cristo dá aos seus discípulos, aos seus servos. Se me consideram verdadeiramente mestre, eu sigo o meu ensino, então eu, meu exemplo, faço o que eu faço. Certa vez eu ouvi de um seminarista, não é desses aqui da igreja, graças a Deus, meus irmãos, mas eu ouvi de um seminarista que ele não gostaria de fazer uma determinada função na igreja, porque ele não se dava bem com aquele grupo. Eu me assustou de ouvir isso. Não se dava bem com aquele grupo. Mas o que eu estou falando é o seguinte: o seminarista é um futuro pastor. Ele está caminhando para ser presbítero da igreja, como nós. Eu lembro que a minha resposta para ele foi assim: então, você quer escolher ovelhas? Nós não escolhemos ovelhas, nós pastoreamos. Amém. Nós pastoreamos. Então, meus irmãos, não é a nossa agenda, não é o que eu quero, não é o que você muitas vezes quer, é o que Cristo espera de você. A bênção é que quando você ouve isso e obedece, você é abençoado. Você não vai trabalhar mais, você vai ser abençoado mais. Ele continua de uma forma que fica bem evidente, a partir do verso 16, quando Jesus lembra, novamente, no cumprimento de sua missão de discípulo, servo, que ninguém considere tal missão abaixo da sua dignidade. Porque ele está falando com seus discípulos. Porque o Senhor, o grande Senhor, fez, lavou os pés. Eu não vou lavar porque isso é indigno para mim. Na minha vida como pastor, não só como pastor, mas como pastor, com certeza, eu já ouvi coisas semelhantes a isso, de o pastor precisa estar acima das suas ovelhas, mas não é só uma questão de autoridade bíblica, não. Muitas vezes existe da igreja alguns respeitos que há uma sutileza nessas palavras, nesse jogo de comportamento, e que talvez coloque ele numa condição superior. Isso, meus irmãos, não existe. Respeito, sim. O pastor é pecador, necessita da graça, daquela renovação de Deus dia a dia, como todos os demais irmãos precisam. Nós precisamos ser pastoreados. É um perigo. Quando alguém pode achar que não é digno de fazer determinadas tarefas dentro de uma congregação. Nós viessem aqui meio de semana, que eu não pegar no fraco aqui. Às vezes eu acho que a gente consegue fazer muito mais, mas não estou falando disso aí, porque isso aí é um serviço de servo e me coloca numa posição de servo. Não estaria fazendo como esses que falavam os pés só mostrando. Mas é dizer o seguinte, que nós todos somos de fato iguais diante de Deus, precisamos nos enxergar dessa forma, e só há uma forma. Não são várias formas de se enxergar. E a gente precisa, dentro desse desafio, ora permitir que alguém lave os nossos pés, porque isso é difícil, o orgulho muitas vezes não deixa, ora ajoelhar-se e lavar os pés de algum irmão. Nosso eu, muitas vezes, ele vai lutar contra isso, ele vai ser maior dentro de nós e não vai permitir que isso aconteça. Qual seria para você e para mim, se pergunta, vale, a missão indigna que você não quer fazer como cristão, que você não gosta, não gostaria?
Você sente que deve fazer, mas não faz. Pense nisso, pela ordem de Deus. Nós vamos começar agora o trabalho de diaconia. Como peço a Deus que tivéssemos muitos casais jovens, sim, entrassem por esse caminho. Diaconia oficial da igreja. Não é que os outros vão dizer, então em tese de ser diáconos. Mas é bíblico ter diaconia na igreja. E nós podemos ter, meus irmãos, 30 diáconos aqui, 40 diáconos, sem problema nenhum. É isso, talvez nós precisamos compreender. Semana que vem nós teremos um estudo específico sobre diaconia, diáconos. Você quer aprender? Então, mais sobre isso estamos oferecendo para a igreja no próximo domingo. Qual seria a missão mais antiga? Deus fez a cruz em Cristo. D.A. Carson, sobre isso, ele diz o seguinte: pouco convém aos seguidores de Jesus Cristo algo além da humildade, bem como o zelo cristão divorciado da humildade soa como vazio e até patético. Lembra que eu falei semana, quem estava aqui vai lembrar, que eu falei do zelo? O zelo bom e o zelo ruim. Paulo mostrou os dois tipos. Claro que no final da sua vida como cristão, ele vai mostrar o bom zelo. Então, o zelo divorciado de humildade não é bom. Não cuidar ao mesmo deixar de ser cuidado denota ser os maiores que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele continua no verso 17. Então, se eles estavam associando o sucesso de seguirem a Cristo com um possível lugar de honra, levam mais então um balde de água, nem água fria, eles levam um balde de água gelada. A bem-aventurança deles estava relacionada à obediência ao que Jesus lhes ensinava. Você vai falar com Jesus, vai ver como Jesus trata de bem-aventurança, meus irmãos. A Bíblia ela trata de bem-aventurança a partir do servir, do ajudar. E Jesus fez o tempo todo. Nós não podemos nos divorciarmos disso e acharmos que o cristianismo se resume em estar na igreja, o que é importante, que a gente falar agora. Também não é. Então, o resultado final é que nós aprendemos de Cristo e colocamos em prática. Servimos através da comunidade da igreja, e por causa da comunidade da igreja, onde eu sirvo, eu também aprendo. E aprendendo, eu sirvo a Deus de uma forma mais correta, mais ideal, em acordo com a sua palavra. Ele está ensinando para eles a lavar os pés uns dos outros, aquilo que criam que somente os escravos deveriam fazer. Então, será em atos de humildade que se valerão de minhas bem-aventuranças, como se fosse Jesus falando. A gente não tem como esquecer de Tiago. Você é crente? Sim. Então mostra para mim a sua fé cristã através das suas obras. O que se faz? Não vai sair mostrando, não. O que se faz? Quem é o Norival no dia segunda-feira? Quem é o Norival na casa dele? Com a esposa? Os filhos que sejam netos? Quem é o Norival? Quando é contrariado. Quem sou eu quando eu estou em apuros? Quem sou eu quando as desavenças vêm sobre mim? Aquele livro que eu quero estudá-lo aqui na igreja vai ser muito bom para isso, quando os problemas aparecem. Quem sou eu? Como eu reajo? Eu precisava lavar os pés. Ser bem-aventurado era a grande expectativa de um judeu. Ele queria ser bem-aventurado. A palavra é Macarios, está relacionado com bem-estar espiritual e prosperidade. Então, as duas coisas. Eu sou próspero e sou bem-aventurado espiritualmente também. Então, há um conjunto de coisas que o judeu amava. Descreve como alguém que é favorecido por Deus, por isso que é bem-aventurado. Assim, Jesus lembra eles: serão favorecidos, serão bem-aventurados por Deus, se praticarem o que eu os ensinei aqui, quando lavei os seus pés. E a partir do verso 18, como se ele abrisse um parênteses aí, Jesus explica que ainda que eles não compreendessem o que ele fez, eles são bem-aventurados porque creram. Ora, vós estáis limpos. E ele diz, mas não todos, lá no verso 10.
pois não havia sido escolhido por Jesus, ainda que fizesse parte do grupo dos 12. Você vai ver no Evangelho, uma parte que Judas está sendo escolhido, sim, mas não essa escolha que levasse à bem-aventurança, não. Ser um bem-aventurado, servir a Deus. Ele começa com desobediência, né, praticamente, ele termina com desobediência, porque como coletor, não coletor, mas como aquele que cuidava das finanças, ele desviava o dinheiro para o seu próprio benefício. Então um deles não se encontrava, ou não se enquadrava nessa categoria de bem-aventurado, ele não havia sido escolhido. Escolhido traz significado de elegido à salvação, ou eleito à salvação, dentro de um ato soberano de Deus e Cristo. É o mesmo sentido lá de Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele, a palavra é a mesma, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, nesse sentido, Jesus está excluído, é isso que ele está falando, nem todos. A gente sabe o que vai acontecer depois com Judas. Ele está sendo então chamado ali para dentro do grupo, mas não salvo. Novamente, J. Carson, quando eu lia, eu encontrei essa afirmação dele, que nem toda a eleição é para a salvação. A escolha, nem toda é para a salvação. Jesus então, ele fez parte, Judas fez parte dos 12, ele gostou disso, porque como João mesmo descreve ele se interessava não em ajudar os pobres, mas ele pegava para si daquilo que era coletado como oferta, que no capítulo 12, a partir do verso 1, quando é derramado sobre os pés de Jesus por parte de Maria, uma garrafinha de vidro de nardo puro. Ele fala que poderia ser vendido, e o dinheiro dado aos pobres. E João faz uma afirmação naquele texto mesmo: não, ele não fez isso, ele não faz. O desejo dele não era esse de verdade. Porque a afirmação que ele faz que ele era ladrão. E não somos nós que vamos proteger quando ele comete seus pecados conscientes. Agora, interessante, meus irmãos, que Jesus, eu estou falando esse texto aqui para que a gente não tenha dúvida, tá? Jesus ensina que em Judas cumpriria-se a parte da profecia da traição do Filho de Deus. É isso que ele está aqui, para se cumprir as Escrituras. Olha o Deus soberano aí. A gente não gosta muitas vezes de ouvir isso, mas é isso que está aí. Ele está aqui porque nele está se cumprindo uma profecia de que o servo mestre, o Messias, seria entregue, traído. Está lá no Salmo 49, Jesus cita na íntegra: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, verso 18 aí, tá? Que comia do meu pão, levantou contra mim um calcanhar. E levantar o calcanhar é a ideia de. Até vamos pensar nisso, né? Não lembro quem, mas um dos estudiosos diz que quando você chuta para frente é uma coisa, né? Até a pessoa consegue perceber de alguma forma, mas quando você faz isso, o negócio é feio, porque pega distraído, desapercebido. É o coice, né? Para trás, obviamente, traiçoeiro. Werner disse isso. Essa profecia de Davi, e Davi é um tipo de Cristo, por isso que Jesus se refere a Davi como um tipo de que seria o Cristo, o tipo do Messias. E quando Davi fala isso, ele está falando profeticamente, que viria depois. Mas isso com Davi aconteceu em que momento? Quando Aitofel, que era seu conselheiro, ele se aliou a Absalão, que é filho de Davi, para tomar o trono de Davi. Leia isso lá em 2 Samuel 15 e 16. Verso 12 do capítulo 15, especificamente, fala isso aí. Jesus então ele cita as profecias se cumprindo em sua integridade, ainda que Judas jamais tenha sido coagido pelo próprio Jesus traindo. Ninguém coagiu. Ninguém chegou junto, seu papel é esse. Não, a Bíblia diz que ele de fato fez isso, porque ele era alguém que não amava Cristo,
não amava o Evangelho, não amava o Messias. Ele tinha interesses outros nesse processo todo. Então, Judas o fez com seus interesses escusos, egoístas e gananciosos, somente. Isso também não fez de Jesus uma vítima, que se tornou infeliz porque foi traído por alguém que estava no meio dos seus discípulos. Porque tudo isso cumpria o propósito maior de Deus. Tanto que lá em Atos, capítulo 1, vai se eleger um novo apóstolo no lugar de Judas. E partindo para o final dos versos 19 e 20, ele vai fazer essa citação antecipada, profetizando que ele seria traído. Não tinha sido traído ainda. Iria acontecer em breve. E quando Jesus faz isso, ele está se posicionando como verdadeiro profeta. Eu estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que foi profetizado. Eu estou dizendo que essa profecia está se cumprindo nessa pessoa. Isso vai acontecer. Foi e aconteceu. Porque mais adiante, Judas come com ele, né? A gente vai ler, não agora, come com ele daquele bocado ali, pão, e sai para fazer o que tinha, né, determinado já em seu coração. E eles, meus irmãos, contemplando a profecia que já estava cumprida, eles iam ver, né, mais adiante, e eles viram, de fato, eles associariam Jesus como o verdadeiro Messias de Deus. Eles veriam e teriam sua fé acrescida. E aí ele diz no final, né, do verso 19, que ele usa a expressão aí que é interessante destacar: quando acontecer, creiais que eu sou. Essa expressão eu sou, nenhum estudioso ele gosta de apontar de forma clara, porque nem sempre a gente consegue ver isso de forma clara, mas de uma forma assim, possível, ela aponta para Deus mesmo. É a expressão que é aplicada a Deus. Eu sou o que sou. Lá em Êxodo, a gente vai ver essa definição de Deus representada: eu sou o que sou. E quando Jesus a usa, eu sou, e aqui de uma forma bem direta, mais forte ainda, ele está dizendo, né, creiais que eu sou. Eu tenho parte com Deus, eu sou Deus. Então quando você diz que eu sou o Senhor, Kyrios, eu sou o Deus, esse é o sentido. Eu sou. E verso 20, Jesus conclui então, dentro de uma perspectiva lógica, que seus discípulos deveriam não somente ser como ele é, mas recebê-lo em sua vida para que possa ir em seu nome. Então, se sou discípulo de Jesus, preciso recebê-lo, preciso então ir no nome dele. E aqueles que recebem seus discípulos, que com eles se identificam, estarão recebendo o próprio Cristo. Isso é maravilhoso. Quem recebe você na casa, quem recebe você para uma conversa, para uma evangelização, é como se estivesse recebendo o próprio Cristo. Claro que você não é Cristo, mas você é um mensageiro de Cristo. Você está em nome de Cristo, você representa Cristo. Há alguém que me enviou. Quem te enviou? Foi o pastor? Não, foi Cristo que me enviou. Mas a implicação é maior ainda, porque quem recebe Cristo está recebendo, na verdade, o próprio Deus. Esse que vai finalizar. Agora, quando ele fala isso, terminando, né, ele estava confrontando os judeus. Os judeus sentem muito quando eles ouvem que Jesus é o próprio Deus. Não, para eles não. Mas para os discípulos, eles precisavam compreender isso de forma muito clara, para que tivessem uma mensagem também clara e objetiva. Concluindo, meus irmãos, o ato praticado então por Jesus, que deixou seus discípulos, de certa forma, tanto atordoados inicialmente, ele deve chamar a nossa atenção para algo inerente à vida de um discípulo, como eu e você. Servirmos aos outros. Isso é fundamental. Além da marca da cruz, do sofrer, do sofrimento, que a gente está vendo isso também, o serviço mútuo. Lavar os pés deve ser algo muito além de uma paródia cerimonial de lavar os pés de alguém que lhe seja hierarquicamente e possivelmente inferior, ou mesmo mais pobre, especialmente numa quinta-feira chamada de santa, uma vez por ano. Isso não é suficiente. Isso não resolve a mensagem do Evangelho. A essência do mandamento de Jesus trata da humanidade e da pestimosidade em favor dos irmãos em Cristo. Mais do que um grito de anúncios de que somos cristãos, precisamos imitar o nosso Mestre e Senhor,
começando pelo cuidado mútuo. Isso, sob o senhorio de Cristo, fortalece a unidade da igreja e do corpo. E, por certo, quando compreendemos isso, entenderemos melhor também o sofrimento que o servo de Cristo passa. Porque, de fato, nós somos um discípulo de Jesus Cristo. Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que com isso nós possamos crescer, caminhar melhor, caminhar com mais saúde a caminhada cristã, o ministério cristão que eu e você fomos convocados, chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Que nós sirvamos com dignidade. Que nada na igreja, que nada no nosso viver seja indigno de nós fazermos para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Deus dê um bom almoço, meus irmãos, para você, para a sua família, e com certeza nos veremos logo mais à noite aqui, uma pregação do Evangelho, uma comunhão que Deus nos permite, tá? Estarei também lá na congregação hoje com os irmãos. Deus abençoe.